Uma coisa que eu tenho percebido no meu processo é o seguinte: quanto mais a gente se desafia, né? Quanto mais a gente se coloca nesse lugar de sair da nossa zona de conforto, a gente começa a encontrar limitações dentro da gente que a gente nem sabia que existiam, tá? E o que acontece? Quando a gente fala da lei da atração, né, de a gente atrair para a nossa vida aquilo que a gente deseja, para a lei da atração, que é uma lei universal, não existe limitação. Então, aonde que está a limitação? A limitação está dentro do indivíduo, dentro do ser humano. E o que eu tenho percebido muito é, toda vez que eu me desafio em qualquer aspecto da minha vida, e hoje o meu desafio ele tá vindo muito no pilar dos esportes também, né? Não só isso, mas no profissional também, porque eu tô criando uma coisa totalmente nova, né? Então, mas falando um pouquinho do desafio do esporte agora, quando eu me coloco nesse estado de me desafiar o meu corpo, desafiar minha mente, né? O que acontece? Eu começo a acessar essas limitações dentro de mim. E aí, você chega num lugar que você começa a perceber o que eu tô chamando de vícios internos. E vocês vão entender por que são vícios internos. Não é porque a gente é um vício, é um nome que eu quis chamar. Não, isso vem da ciência, tá? Eu já vou explicar isso para você. O que são esses vícios internos? Esses vícios internos são as nossas emoções, tá? Se você assistiu o filme Quem Somos Nós, que é um filme que está disponível lá no YouTube, esse filme mostra claramente como que as emoções atuam nas nossas células. Então, é como se a gente criasse dentro da gente, eu vou explicar aqui de uma forma muito simples, porque é um assunto científico, é um assunto complexo e é um assunto que dá um tilt às vezes na cabeça para entender, tá? Então, se tiver pessoas super técnicas aqui, eu vou usar uma linguagem super simples, porque eu quero que todo mundo entenda, tá? Então, eu vou deixar isso claro. O que acontece, gente? As nossas células, elas têm como se fossem vários receptores, tá? Dentro não, na superfície das nossas células, elas têm receptores, né? Esses receptores são receptores que captam como se fossem todas as nossas emoções, tá? E aí, quando a gente tem uma emoção, por exemplo, de felicidade, eu sinto felicidade à medida que eu tenho esse receptor da felicidade na minha célula. E aí as minhas células reconhecem esses receptores e aí eu sinto essa sensação de felicidade, tá? Acontece que as nossas células, elas não estão transbordando, às vezes, desse receptor da felicidade. Às vezes ela está transbordando com outros receptores que são de emoções negativas, que são de emoções que não te elevam, que são de emoções que não são boas para você. Então, o que acontece? Se acontece alguma coisa na sua vida que você ficou triste com aquela situação, sei lá, você brigou com alguém, você terminou o relacionamento, aí você entrou em outro relacionamento, você terminou o relacionamento de novo, aí você entrou em outro e você terminou de novo, e os padrões ficam se repetindo na sua vida, e aí você começa a se sentir cansada disso, você começa a se sentir triste por isso, você começa de certa forma a se deprimir com isso. O que acontece? Você está nutrindo esses receptores dessas emoções negativas nas suas células. E é lindo, porque o filme Quem Somos Nós ilustra isso de uma forma muito simples, tá? Não muito simples, mas ele ilustra isso de uma forma animada e facilita de a gente compreender. Então, é como se você estivesse dando comidinha para esses receptores das tuas células, tá? E aí, o que acontece? A tua célula, ela manda um estímulo para o teu cérebro, manda um estímulo para o teu corpo inteiro, as tuas células estão no teu corpo inteiro, manda um estímulo para você e você acaba co-criando essa situação de tristeza, de estar deprimido, de briga ou de rompimento no teu mundo externo. Então, essas emoções, elas estão vibrando agora nas tuas células, elas estão emitindo uma energia para o universo e, consequentemente, você vai atrair para sua vida situações que estão condizentes com essas emoções. Pega isso. Ou seja, o que isso quer dizer?
fico tapeando as minhas emoções, ou seja, eu senti algo e eu não fiz nada com isso que eu senti. Eu senti tristeza, eu senti raiva, eu senti culpa, eu senti rejeição, eu senti frustração, eu senti inveja, eu senti qualquer coisa. Se eu não faço nada com isso que eu senti, o que está acontecendo? Se eu só coloco um band-aid, se eu só tapo o sol com a peneira, se eu só coloco isso embaixo do tapete, o que acontece? Esse sentimento, essa emoção continua nutrindo as minhas células. E essa emoção, ela nutre as minhas células e ela gera um efeito similar ao efeito de um vício. Então, por exemplo, pessoas que são viciadas em cigarro, pessoas que são viciadas em álcool, pessoas que são viciadas em açúcar. Os estímulos do vício produzidos nas células são os mesmos estímulos que as emoções provocam nas células. Então, a gente acaba se viciando nas nossas próprias emoções. Enquanto a gente não cura essas emoções, assim como curar qualquer outro vício, a gente vai ficar cocriando aquela situação na minha vida, na nossa vida. Então, qual é a grande mensagem aqui? A grande mensagem aqui é a seguinte: às vezes você tá com uma emoção negativa com relação, sei lá, você sente que você não consegue se expressar, você não consegue se comunicar, e você se sente mal porque você está com aquilo preso dentro de você. E aí várias áreas da sua vida fluem, tipo as suas relações fluem, essas coisas fluem, mas você se sente estagnada no seu trabalho, parece que você vai e volta. Ou várias coisas vão muito bem na sua vida em algumas áreas, mas em outra área parece que está sempre empacado, ou parece que sempre vai e volta. Por que isso acontece? Isso acontece porque provavelmente você tem emoções que não foram bem resolvidas dentro de você. E enquanto você não resolver essas emoções, enquanto você não olhar para essas emoções, enquanto você não lidar com essas emoções, você não libera a energia do teu campo para criar coisa nova. E você não cria novos receptores nas tuas células que vão fazer com que você assuma outros vícios positivos, elevados, de vibração elevada, entende? Então, da mesma forma que esse estímulo dessa emoção negativa gera esse vício e faz com que você fique cocriando essas coisas relacionadas a essa emoção negativa na tua vida, consequentemente, se você começar a viciar e nutrir emoções positivas dentro de você, você vai cocriar essas situações no seu mundo lá fora. Então, existe uma bioquímica dentro do nosso corpo que é condizente com aquilo que acontece no mundo ali fora. É isso que o filme Quem Somos Nós explica, tá? Então, o que a gente precisa ter consciência aqui não é sobre não sentir. E aí eu vejo às vezes muitas pessoas falando isso. Porque tá errado eu sentir raiva. Porque tá errado eu me sentir triste. Porque tá errado eu ficar chateado com isso, né? Com isso que aconteceu. E esse tipo de comportamento acontece muito com pessoas que já estão na jornada do autoconhecimento. Porque as pessoas que já estão na jornada do autoconhecimento, elas sabem que tudo acontece porque traz pra gente um aprendizado. E beleza, isso é um fato, tudo acontece porque traz pra gente um aprendizado. Mas não é porque isso traz um aprendizado que você precisa fazer de conta que você não viu que aquilo te fez mal, que aquilo te feriu, que aquilo te chateou, entende? E aí algumas pessoas nesse momento acionam a mente racional e falam assim, não, beleza, já passou, isso aqui já era, next, move on, né? Vamos olhar pra frente. Só que, beleza, olha pra frente, mas não olha para aquilo que passou, não resolve aquilo que passou. E enquanto você não resolver aquilo que passou do ponto de vista energético, essa energia vai continuar nutrindo as suas células, essa energia vai continuar ocupando espaço dentro de você, essa energia está nutrindo um vício dentro de você que faz com que você cocrie uma realidade condizente com aquilo. E isso, de certa forma, impede as tuas manifestações de acontecerem, entende?
Então, não é sobre não sentir, não é sobre fazer de conta que você não se chateou, que você não sentiu raiva, que você não se sentiu culpada, não é sobre isso. É sobre você literalmente acolher essa emoção. Você precisa olhar para essa emoção, você precisa reconhecer essa emoção, você precisa conversar com essa emoção e entender o que essa emoção está querendo te dizer. Então imagina que essa emoção que veio para você, seja ela qual for, tristeza, depressão, ansiedade, a raiva, a culpa, não sei, né? Independente da sensação que for. Quando essa sensação chegou para você, imagina que ela é um alerta. Ela é um alerta que veio te trazer uma mensagem, tá? E aí o que acontece? Como ela é um alerta que veio te trazer uma mensagem, ela está emitindo um sinal para o universo. Toda emoção emite uma frequência, emite um sinal. Quando essa emoção está emitindo esse sinal, o universo está captando esse sinal. E aí ele vai te trazer mais disso. É isso que acontece na lei da atração. Então, essa emoção que é um alerta, que está te trazendo um sinal, ela tem uma trilha. Que trilha é essa? Essa trilha é uma trilha que te conecta com os teus pensamentos, é uma trilha que te conecta com as tuas crenças. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa aqui fazer um exercício de conversar com essa emoção para entender o que ela quer nos mostrar. Emoção, o que você quer? Tipo, Dessa, como que eu faço isso? Existe uma forma complexa de fazer isso? Como você faz isso? Amanhã no workshop para os nossos alunos eu vou fazer um exercício guiado disso, né? Mas a primeira coisa que você precisa entender é: você faz da sua forma. Você senta lá no seu estado de meditação, vai no teu cantinho lá de conexão, num lugar que você possa estar você com você, e você vai fazer uma meditação, e você vai olhar para essa emoção e você vai perguntar: oi, emoção, de onde você vem? O que você quer? O que você está querendo me mostrar? Qual é o pensamento que está por trás dessa emoção? Qual é o pensamento que está por trás disso? O que eu realmente estou pensando quando eu sinto isso? O que eu realmente estou pensando quando eu sinto isso? Porque aí você vai sair da emoção e você vai chegar no pensamento, que é onde você precisa mudar. À medida que você muda esse pensamento, você muda o estado emocional, entende? E aí existem várias formas também de mudar esse estado emocional. Amanhã no workshop a gente vai fazer vários exercícios disso, tá? Mas existem várias formas de a gente mudar esse estado emocional. Mas a primeira coisa é: se eu consigo andar nessa trilha que chega nesse pensamento, aí eu consigo falar assim: nossa, a origem dessa emoção vem desse pensamento. Que pode ser um pensamento do tipo: se eu falar tudo que eu penso, a pessoa não vai mais querer falar comigo e eu vou ficar sozinha. Então, na verdade, é um medo de ficar sozinha. Aí, o que eu faço? Eu falo pra mim que não, que tá tudo bem, que eu já sei viver em relacionamento, em harmonia comigo, com as pessoas à minha volta. Eu começo a nutrir em mim o oposto positivo daquilo. E isso é um exercício. E esse exercício que eu tô compartilhando com vocês de entrar nessa trilha, né, das emoções para chegar no pensamento de origem, é uma coisa que às vezes parece ser bem desafiadora de fazer e parece ser bem complexa de fazer. E à medida que você vai praticando, você vai tendo mais facilidade para andar nessa trilha, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso. Essa consciência, para que agora você comece a exercitar isso na sua vida e devagarinho, pouco a pouco, você vai encontrando essa trilha, você vai caminhando nessa trilha, você vai encontrando esses pensamentos que estão por trás dessas emoções, tá? O que é mais importante aqui na live de hoje? Na live de hoje eu não quero fazer o exercício com vocês, mas o mais importante na live de hoje é: uma vez que você tem essa consciência, a partir de agora, você escolha na sua vida não deixar mais de lado as suas emoções, né?
que acontece? Muitas pessoas reprimem as suas emoções também, porque lá na infância, quando chorava ou coisa assim, às vezes ouvia dos pais, né? Engole esse choro, que feio chorar, que feio você falar isso, que feio você fazer isso. E aí acaba reprimindo essas sensações. E aí nós crescemos adultos achando que é errado a gente mostrar as nossas emoções, achando que é errado a gente mostrar aquilo que a gente está sentindo, que é errado a gente expressar aquilo que a gente está sentindo, que é feio, que a gente vai ser frágil, que a gente vai ser vulnerável. Todos somos vulneráveis, entende? E todos sentimos, então por que não compartilhar, né? Então essa é a questão, tá? E também ter a consciência de que enquanto eu não olhar para essas emoções e enquanto eu literalmente não transmutar essas emoções, de alguma forma elas estão impedindo as minhas manifestações. Algumas manifestações vão acontecer, sim, mas outras não vão acontecer. E o meu trabalho aqui com você é conectar você com a potência de manifestação de uma forma plena, de uma forma perene, de uma forma abundante. Eu não quero você só realizando coisinhas na sua vida, né? Não quero você só se contentando com resultados medíocres, com a média, com o mais ou menos. Não, eu quero você se conectando com tudo que você pode ter e que você quer ter. É isso que eu quero com você. E para isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. É uma consciência que a gente tem que trazer para a nossa vida prática, tá? Que é o que eu tô falando, que é o nosso co-cri lifestyle, né? Que é a gente trazer para a consciência e para a nossa vida diária o estilo de vida de um co-criador. Qual é o estilo de vida de um co-criador? Uma das coisas passa por a gente identificar as nossas emoções, olhar para elas, conversar com elas, entender de onde elas vêm para que a gente possa transmutar, para que a gente possa cada vez mais quebrar esses vícios negativos, tá? E criar vícios positivos, né? Criar essas necessidades bioquímicas do nosso corpo que são positivas, tá? Vai mandando pergunta aí se vocês tiverem, valeu o que vocês falaram aqui. A Nessa falou, tô nessa fase de conversar com a minha sensação, perguntar pra ela. Nessa, eu tô nessa fase todos os dias. Todo dia eu pergunto se vem alguma coisa, assim, eu sempre pergunto, porque uma coisa que tá muito forte na minha vida e que tá me expandindo demais são duas coisas, assim. A primeira, que faz parte do co-cri lifestyle, né? A primeira é, eu literalmente, toda vez que eu sinto algo, eu me pergunto de onde isso vem, eu olho para isso agora, né? E a segunda é, eu entendi, e aí nessa primeira ainda, uma das perguntas que eu me faço agora é, né? Qual é o meu vício nessa situação? No que eu tô viciada nessa situação? E aí eu começo a identificar esses meus vícios internos. E a segunda pergunta, a segunda reflexão que eu faço hoje diariamente é: tudo que eu vejo ali fora, absolutamente tudo, todo e qualquer comportamento de outra pessoa tem algum reflexo dentro de mim, tem alguma coisa dentro de mim. Então, tudo que está me chateando, tudo que está me incomodando, de alguma forma, é algo que está dentro de mim que eu preciso olhar. E essa é a questão. Quando a gente não olha para as nossas emoções, quando a gente fica tapeando algumas emoções, a gente projeta no mundo externo as questões que não estão resolvidas dentro da gente. Porque toda emoção tapeada, ela gera uma projeção. Entendeu? Toda emoção tapeada, ela gera uma projeção. Ela gera uma projeção em dois aspectos. Ela gera uma projeção que eu projeto às vezes no outro, aquelas questões, na outra pessoa. E ela gera também uma projeção física. Por quê? Porque eu manifesto, eu cocrio fisicamente uma realidade que está condizente com aquela emoção. Entendeu? Então, nossa, tá bizarro, assim, os saltos que eu tô dando diariamente na minha vida, olhando pra minha vida dessa forma. Porque aí, cara, não adianta, tipo, é tudo eu, entendeu? E aí, assim, é lindo porque você vai descobrindo facetas do seu ser que são muito complexas e que são, ao mesmo tempo que são complexas,
são fascinantes de você descobrir e de você poder transformar. Porque eu entendo que a gente vai literalmente para um outro nível do nosso ser, né? Um outro nível de consciência, um outro nível de enxergar a vida, uma outra forma de enxergar a vida. O filme Quem Somos Nós é excelente para entender esses conceitos. Já assisti várias vezes e sempre aprendo algo novo. Exato, Paty, eu também. Eu já assisti várias vezes. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, A gente vai ter para os novos alunos do Cocri, a gente vai ter uma sessão de análise desse filme, tá? Que vai ser uma sessão de análise ao vivo comigo, onde eu vou pegar trechos do filme e vou explicar por que isso acontece e fazer um paralelo com a nossa vida, como que é isso na nossa vida. Então vai ser demais! Tô dando spoiler aqui, o Gabriel vai me matar, mas vamos lá. Que massa, é isso mesmo. Então, gente, esse seria o convite da live de hoje, tá? Pra gente deixar de ser casca grossa, né? Deixar de achar que a gente não pode sentir, que a gente não pode olhar para as nossas emoções, para tudo aquilo que tá passando dentro da gente. E pelo contrário, né? A gente literalmente olhar para tudo isso, a gente literalmente encontrar de onde isso vem, porque isso interfere muito nas nossas manifestações. Beleza? Dúvidas? Fez sentido para você? Fala aqui para mim se fez sentido para você. Entendeu o lance dos vícios internos, do porquê que isso é um vício interno? E aí, gente, para pensar, vamos traduzir agora, antes de a gente finalizar, essa questão do vício interno para a vida prática, né? Então, por exemplo, toda vez, sabe aquela situação que fica se repetindo na sua vida? Nossa, isso sempre acontece na minha vida, né? Por exemplo, toda vez que eu peço ajuda para alguém, ninguém pode me ajudar. Toda vez que eu chego no trabalho, as pessoas estão... toda vez que eu chego no trabalho, as pessoas estão mal-humoradas. Sei lá, mais uma coisa que se repete. Eu tô sempre tendo que ter coisas para resolver, né? Eu sempre tenho coisas para resolver, mas no fim eu dou conta de tudo, tá? O que acontece, gente? Isso tudo são vícios que a gente tem nessas situações. E aí esse ciclo vicioso, ele fica se repetindo. Por quê? Porque existe uma emoção por trás daquilo que está nutrindo um receptor dentro da nossa célula que faz com que a gente cocrie aquilo. E enquanto a gente não romper esse ciclo, enquanto a gente não olhar para isso e falar assim, peraí, não é normal eu chegar no trabalho todo dia e as pessoas estarem mal-humoradas. Como eu posso fazer, o que eu posso fazer para chegar no trabalho todo dia e as pessoas estarem bem-humoradas? Aí eu começo esse processo de investigação, entende? E é dentro de mim. Eu estou me colocando num ambiente onde as pessoas são mal-humoradas. Será que eu tenho bom humor em todas as situações? Será que existe alguma área da minha vida que eu estou de mau humor? Será que existe alguma situação da minha vida que eu estou de mau humor comigo mesma? Entende? É exatamente isso. Eu assisti a sua live anterior ontem e quando você falou em potencializar o financeiro, eu cocriei isso e veio um pix inesperado na minha conta. Aninha, eu também! Essa semana aconteceu isso comigo. Há 2 dias atrás, eu acho, no meu ritual da manhã, eu faço manifestação do meu dia, né? Isso eu vou ensinar dentro do Cocri também. E aí eu fiz o meu ritual de manifestação do dia e manifestei dinheiro inesperado. Aí ontem eu recebi um pix na minha conta de um negócio do ano passado. Tipo, nem lembrava mais, sabe? Recebi ontem. Também. É isso aí. Aninha, co-criadora nata. Se prepara para dar uma palhinha amanhã, hein? Já tô adiantando. Se prepara para dar uma palhinha amanhã. Aninha, você vai estar no Cocri com a gente, né? Por favor. Por favor. Imagina você agora com mais essas expansões de consciência. Quero ver você lá.
Então é isso, gente. Essa é a questão. Se questione sempre como aquela situação, independente do que for, ela pode ser melhor, tá? Ah, a situação tá boa? Massa, agradeça, comemore, ela pode ser 10 vezes melhor. Como ela pode ser 10 vezes melhor? Faça essas perguntas pro universo, porque essas perguntas vão ficar pairando dentro de você e você vai começar a ter as respostas. E se uma situação não está legal, você tá co-criando isso. Então, como que pode ter diferente? Entende? Então, isso é muito importante de a gente ter essa consciência, tá? Não é normal. Né? Não é normal essas coisas ruins, não é normal as coisas não acontecerem, não é normal estar diferente daquilo que você gostaria, não é. São só cocriações. Como que eu cocrio algo diferente? Comece por reconhecer esses vícios internos também. Faz parte do processo. E faz parte do processo de uma forma diária, não é uma coisa pontual que você vai fazer de vez em quando, é uma coisa que você tem que fazer sempre, tá? Sempre. Dessa, me inscrevi no workshop de amanhã, mas tenho trabalho voluntário. Teremos a oportunidade de assistir depois? Provavelmente não, Carol. É ao vivo, né? O workshop é um evento que a gente vai fazer amanhã ao vivo, tá bom? Então, sinto muito, mas gostaria muito que você estivesse lá com a gente. Aninha, oba, lógico, acho que perderia isso. Maravilhosa. Prepara que tá potente o negócio. Gente, gratidão por hoje, gratidão por estarem aqui, por essa troca. Vão compartilhando aí comigo no direct, né? Como que tá esse reconhecimento dessas emoções para vocês. E a gente vai falando mais disso também nas próximas lives, tá bom? Galera que vai estar comigo no workshop amanhã, se prepara que 9 horas pontualmente eu tô entrando, então entra um pouco antes, chega um pouco antes, tá? A sala do nosso encontro vai estar aberta 30 minutos antes do horário do início do evento. Então, quanto antes você puder entrar, para já ficar no jeito, já achar o seu cantinho, já deixar tudo pronto, já deixar tudo certo, melhor, tá bom? E aí, às 9 horas em ponto, estarei lá com você. E agora é o seguinte, não me apareça sem animação, tá? Não me apareça sem animação. Eu quero todo mundo animado na hora que eu entrar, beleza? Vai ser lindo, já é. Muito bom. Beijo, gente. Gratidão. Lindo dia por aí. Tchau.